E aí pessoal, tudo bem com vocês? Então, tem um vídeo hoje que eu estou gravando em que alguns amigos estão perguntando sobre como eu tirei a cidadania portuguesa, né? Então, assim, é um vídeo diferente hoje no canal, mas não deixa de ser um investimento no longo prazo. Então, assim, a gente às vezes busca fazer algo e aquilo acaba virando um investimento, como outras coisas que a gente faz na nossa vida, como a construção de uma residência para nossa moradia ou como a retirada de uma dupla cidadania ou um investimento, vamos dizer, num comércio, alguma coisa que você vai fazer, aquilo acaba se tornando um investimento no futuro. Aqui, ó, tá aqui o passaporte brasileiro e o passaporte português. Vou tampar aqui, ó, tá aqui a carinha, dá pra aparecer aí, ó. Então, isso já no passaporte português aqui já. Beleza? Então, quer dizer, cara, consegui tirar a cidadania depois de... Foram 3 anos, mas eu não tinha documento nenhum, 0 documentos, e depois eu vou fazer um vídeo só falando isso, mas não é o vídeo de hoje. O vídeo de hoje é para falar sobre as vantagens que eu identifiquei e o motivo de eu estar tirando a cidadania. E aí as vantagens nesse quesito, né? Uma das primeiras vantagens é o livre acesso a diversos mercados, né? Livre acesso a ir e vir em diversos lugares. Então hoje na União Europeia como um todo, e os países, não só os países membros da União Europeia, mas os países que têm acordos com a União Europeia, a gente consegue trafegar, andar, né, livremente, sem qualquer tipo de visto, somente com passaporte dentro da União Europeia como um todo. E tem alguns países que pedem um documento a mais ou a menos, mas é tudo feito de forma online, você já faz a entrega da documentação, tudo direito, só para avisar que você está chegando naquele país. E uma coisa interessante é o visto americano. Então, assim, você hoje como cidadão europeu, independente da sua cidadania, você consegue ir aos Estados Unidos, né, entrar nos Estados Unidos sem a necessidade de ter um visto. Você vai ter que preencher um outro documento como cidadão europeu. O documento tem uma abreviatura que é ESTA, então você consegue achar. Então, por exemplo, hoje um visto americano vai custar 160 dólares, se não me engano. E para você tirar esse ESTA, você vai pagar 14 dólares. Então, às vezes, o gasto que você tem para tirar a cidadania como um todo, que é realmente um gasto, e aí vai depender se você é filho de português, se você é neto de português. No meu caso, eu era neto de português. Então, eu tive que, para eu ter acesso como filho de português e passar para os meus descendentes, eu tive que tirar do meu pai primeiro. Então, eu tirei do meu pai como filho, esperei a dele sair, para depois eu tirar a minha como filho de português, que aí já meu pai já era português, né? E aí eu tirei como filho de português. O que acontece? Você ter livre acesso aos Estados Unidos como cidadão europeu, isso já te dá um acesso maior para você frequentar mais vezes. É óbvio que com dólar caro você não consegue frequentar com muita facilidade, mas você consegue ter esse acesso. Não há um limitador do visto americano, que você tem que ir lá, fazer todo o visto, aquele processo todo, para poder você entrar no país. Então esse foi um dos benefícios que você tem e é para a vida inteira, né? Enquanto durar os acordos diplomáticos, né, entre a União Europeia e os Estados Unidos, a gente tem esse visto, tem essa liberdade. É óbvio que no futuro isso pode ocasionar com o Brasil, a gente pode ter um acesso aos Estados Unidos com maior facilidade, mas vamos ver o que vai acontecer, o futuro a Deus pertence, né? E o segundo, cara, é o financiamento imobiliário. O financiamento imobiliário utilizado como investimento lá em Portugal é muito interessante, porque a taxa de juros lá na União Europeia está na média de 1,7 a 2,5, mais ou menos, se for pegar o custo efetivo total. 2,5 de juros ano para um financiamento imobiliário. Então, e assim, a entrada, ela fica, dependendo do banco, você pega ali com 15 a 30% de entrada. E aí você consegue fazer o parcelamento daquele imóvel em até você ter os 70 anos. Então, se você tem hoje 30 anos de idade, você pode parcelar em até 40 anos. Então, se você tem hoje 40 anos de idade, você pode parcelar até os 70, que são 30 anos de parcelamento. Com uma taxa de juros dessa, seu parcelamento é muito pequeno. Então, por exemplo, se você faz um investimento
em um imóvel em Portugal. Você tem uma renda aqui equivalente a 1.000 euros. E aí é onde você estaria se enquadrando para poder pegar um empréstimo lá que faria sentido para você. Então, a renda hoje para você, a margem, né, para você estar comprando um imóvel lá, você tem que ter no mínimo, vamos botar aqui, 3 vezes mais o valor da prestação. Então, assim, você tem uma renda de 1.000 euros no Brasil, comprovada através de imposto de renda, carteira de trabalho, o que for, funcionário público. Se você tiver uma renda de 1.000 euros no Brasil, comprovada via imposto de renda ou outros documentos, você, com essa comprovação de renda, você tem acesso a crédito em Portugal. E aí o acesso a crédito em Portugal, desses 1.000 euros, vai deixar você ter uma prestação de até 300 euros mês. E essa prestação de até 300 euros mês, você consegue financiar aí um apartamento, uma casa de 90.000 euros, de 100.000 euros. É óbvio que você vai precisar do dinheiro para ter entrada, tá? Você não vai chegar lá a financiar 100%. Não funciona assim. É a mesma coisa que funciona no Brasil. Você vai conseguir lá um financiamento de 80% do valor do imóvel, 90% do valor do imóvel, 70%, dependendo da oferta daquele banco que esteja te ofertando aquilo, tá? Se estiver falando muito lento, adianta o vídeo, coloca na velocidade rápida para poder você pegar todos esses dados. Quando você faz um financiamento imobiliário lá, você fez um financiamento imobiliário em Portugal, mas sua receita é Brasil. Você vai ter que transferir receita de Brasil para Portugal. Quando você faz isso, você paga câmbio para mandar para lá, beleza? Além de pagar o câmbio para botar o dinheiro lá, vai pagar o IOF de saída de dinheiro aqui do Brasil, que acho que é 1,1%. Não tenho a certeza disso, mas você vai pagar um IOF para tirar o dinheiro daqui para botar para lá, fazer uma transferência eletrônica. Chegando lá em Portugal, você ainda vai pagar os custos em Portugal desse dinheiro que está entrando. Então, assim, é interessante quando você, já que se você tiver interesse em comprar um imóvel lá, você tem um limite de dinheiro que você pode levar em espécie. Levar o máximo possível de dinheiro em espécie que a legislação permita para que você tenha uma menor tributação. Você leva o dinheiro em espécie, que a legislação já te permite levar aquilo, chega lá, você faz um depósito, deposita, faz alguma coisa que deposita na sua conta lá, algo do tipo que você não está fazendo nada ilegal. Você está justamente tirando seu dinheiro daqui. Você vai fazer uma viagem a turismo e tudo, está levando o recurso que a Receita Federal Portuguesa deixa você entrar no país com aquele volume de recurso, e aí a Receita Federal do Brasil também deixa você sair com aquele dinheiro, e aí você chega lá e faz o seu depósito, você já tem algum dinheiro na tua conta corrente em Portugal. Fora isso, todas as contas em Portugal têm um custo mensal. Tem um custo de assinatura mensal, como se diz, é o valor mensal que você paga aqui no Brasil, cesta de serviços que você paga aqui no Brasil, e aqui você tem até uma conta que não tem nenhuma cobrança de cesta de serviços, mas lá em Portugal você tem essa cobrança, mínima, mas tem, tá? Então isso tem que ter atenção. E aí você vai fazer os pagamentos lá. Eu vou fazer os pagamentos lá em Portugal do meu apartamento? Vai, eu vou fazer pagamentos lá do seu apartamento. Se o euro, subir aqui, você vai pagando cada vez mais parcelas mais caras, então tem que ter atenção a isso. Só que, concorda comigo que você está comprando um imóvel de 90.000 euros, beleza? Ou 100.000 euros, faz uma conta redonda, de 100.000 euros, ok? Você comprou com euro a R$5, estou dando um exemplo, comprou com euro a R$5. O euro foi a R$8, beleza? Então ele saiu de 5 para 8. O mesmo imóvel, se não tiver nenhuma valorização do imóvel, ok? O imóvel continua valendo 100.000 euros. Aquele valor lá que era 100.000 euros, que era 500 mil reais na época, hoje já está valendo 800 mil reais. Só por conta da valorização do euro contra o real. 300 mil reais só nessa valorização, se você vender pelo mesmo preço. Então você está alavancando o teu potencial de retorno sobre um investimento que você está fazendo em Portugal parcelado. Você não está colocando o dinheiro todo lá, você não colocou 500 mil, mas o seu resultado vai ser sobre 500 mil, que na hora que você vender, vai vender por 100.000 euros lá, por exemplo, a operação, e você vai ter alguma coisa já paga. Aquela diferença que você já vai ter pago, né, é o que vai ser o seu resultado. Então, por exemplo, você pagou 30.000 euros, ok? E você teve um financiamento de 100.000, beleza? Então, você vai pagar 70 e vai sobrar 30.000 euros para você. Naqueles 30.000 euros que foi a R$5, você vai trazer ele a 8. Então, aí naqueles 30.000 euros é onde você vai ganhar dinheiro. Então, vai dar R$3 vezes 30.000. Então, vai dar 30.000 vezes 3, aí sim, daria 90.000 reais nessa operação que você está fazendo lá. Se você comprar e vender pelo mesmo preço, o imóvel, ok? E se o euro aqui subir, ok? Se o euro aqui
tiver um movimento de alta. Se o euro tiver um movimento de queda, você vai estar pagando mais barato por um imóvel lá, cada vez mais barato por um imóvel lá, parcelado quase que sem juros, quase com juros zero, vamos dizer assim, comparável com os juros Brasil. Esse é o outro ponto interessante. Uma outra parte do imóvel é, por exemplo, você comprou um imóvel por 100 mil euros, ok? Esse imóvel se valorizou, está valendo 150 mil euros, 130 mil daqui a 5 anos, daqui a 3 anos, daqui a 10 anos, ele está valendo 150 mil euros, por exemplo. Você tem 50 mil euros ali de spread que você pode vender depois de 150 mil euros e pegar aqueles 50 mil euros e converter na época ao valor que o euro esteja. Vamos dizer que eu esteja R$1, você está ganhando 50 mil reais já aqui no Brasil. Se o euro tiver a R$6, por exemplo, que é o valor que está hoje, 6,70, quase 7, você traria ali 300 mil reais nessa valorização do imóvel lá, que não foi pago completamente. Você está pagando as parcelas. Então, para a pessoa que ganha pelo menos 1.000 euros, que seria ali quase que um salário mínimo lá dando uns 700, 600 e poucos euros o salário mínimo, então a pessoa teria esse resultado. Não comparem. Poxa, aqui 700 euros seria o equivalente aqui a 7 vezes 7, 49, 4.900 reais, e faz essa conversão, porque você vai ganhar em euros lá e vai gastar em euros lá, entendeu? Você não vai, se você for trabalhar lá, né? Se você sair daqui e realmente for para lá. Então esse seria um segundo ponto, que seriam os financiamentos imobiliários lá, que a taxa de juros é extremamente reduzida e você, por ser cidadão português, e você, por ter uma conta, você pode abrir uma conta corrente em Portugal, um banco, direitinho lá, tudo certinho, nada de por debaixo do pano, tudo certo, tudo ok, tudo normal, tudo na medida do possível que você vai fazer uma operaçãozinha lá. Com comprovação de renda no Brasil, você consegue financiar um imóvel lá em Portugal sem ter que ir. Óbvio que você vai lá em Portugal para você fazer a escritura, aqueles documentos todos, fazer o processo de financiamento. E quando você for, você aproveita e já leva um dinheiro daqui, alguma parte das suas economias para lá, justamente porque você vai precisar da entrada, então você já leva alguma coisa daqui para você não ter que fazer a transferência de recursos para poder mandar esse dinheiro lá para fora, tá bom? Então essa, para mim, foi o segundo ponto interessante para você ter a cidadania. Jean, mas eu não pretendo comprar um imóvel agora. Cara, isso daqui é para a tua vida toda, até você ficar velhinho, entendeu? E aqui no meu caso, meus filhos, quando nós nascer, já tem acesso. Então assim, você está falando de uma coisa, de um investimento que se faça que é eterno. Pode ficar com você a vida inteira. O outro ponto aqui é o acesso a uma nova morada, né? Uma nova residência que você pode fazer. Tudo deu errado no Brasil, você teve todos os problemas possíveis, você não veio no mercado de trabalho, está estressado e teve problemas no país, né? Teve problemas aqui no Brasil e, poxa, quer sair daqui do país. Você pode dar a sua saída definitiva do país, ok? Fechar teu imposto de renda aqui e abrir teu imposto de renda em Portugal. Você não pode ter os dois, entendeu? Você vai ter que dar encerramento aqui na saída definitiva do país, ok? Você não vai perder a cidadania brasileira, não perde, tá? Você só vai dar a saída do país como cidadão brasileiro e vai dar a entrada em Portugal como pessoa física normal que vai fazer o pagamento dos impostos em Portugal. Beleza, aí você vai tirar o CPF em português, que se chama o NIF, N-I-F, é o número de identificação fiscal. Aí você tirou o número de identificação fiscal, aí você, já como cidadão português e tem CPF em Portugal, você vai fazer o seu imposto de renda em Portugal. E aí você vai trabalhar efetivamente na economia portuguesa ou em qualquer país da Europa, vai trabalhar em qualquer lugar e vai declarar os impostos de renda lá em Portugal. Aí você tem a alíquota de imposto de renda de Portugal. Por quê? Não é interessante você tirar um NIF lá, ok? E tá com duplicidade com o seu imposto de renda aqui. A partir do momento que você tira um NIF lá e começa a declarar imposto de renda em Portugal, subentende-se que o teu dinheiro, o teu recurso aqui também você tem que declarar lá. E aí você vai acabar pagando imposto 2 vezes, dobrado. O imposto de Portugal é mais pesado do que no Brasil. Você acha que o imposto brasileiro é pesado? Portugal é muito maior, entendeu? Quanto maior a renda lá, maior a tributação. Então,
Você ganhando 700 euros lá, você vive bem? Pô, não sei, tem que verificar, ver com outras pessoas. É óbvio que se você fizer uma comparação, você tem 700 euros lá, você compra uma televisão de 65 polegadas, você vai pagar 400 euros. Então, você olha ali, poxa, 700 unidades financeiras, eu compro uma televisão de 65 polegadas com 400 unidades financeiras, pô, é ótimo. Aqui a gente ganha, o salário mínimo é 1.100 e poucos reais, e você, para comprar uma televisão, você vai pagar 6 mil. Se você fizer a conversão, vai bater igual, mas não é por conversão. Estou falando salário mínimo com salário mínimo, tá? Salário mínimo com televisão. Lá fora, salário mínimo com televisão. E aí você compara. Você vê lá uma máquina de lavar, aquela Samsung que tem eixo central, você vai pagar 300 euros, 400 euros. Aqui você, e lá o salário mínimo é 700. E aí aqui no Brasil você tem um salário mínimo de 1.000 e poucos reais, 1.100 reais, e você vai pagar uma máquina dessa 3.000 reais, quase 4.000. Então essa é a diferença. Então te gera uma qualidade de vida porque apesar de você ganhar um salário, você tem acesso a outras coisas que você pode ter acesso a um financiamento. Você pode financiar uma casa lá pagando 200 euros por mês durante 40 anos. Então, quer dizer, você não precisa estar pagando o aluguel. Então, você consegue ter acesso a essas coisas. Ah, não vai morar de frente para a praia, mas, poxa, no Brasil também, a quantidade de pessoas que moram de frente para a praia também é bastante reduzida. Então, tudo vai ser proporcional. Bem, pessoal, o vídeo ficou bem extenso e peço desculpas para vocês, mas é um assunto que os meus amigos perguntam, então eu estou gravando essa aqui para a galera que pergunta sobre essa parte de Portugal. Vou ver se eu faço outros falando sobre como é que foi a minha experiência de tirar a cidadania, e aí espero que vocês gostem. E depois vai ter vídeos também falando sobre investimentos em Portugal, não só investimento de imóvel, mas investimento em ações, investimento em mercado de renda fixa, fundos. Será que é interessante? E, poxa, aí é interessante a gente conhecer e saber que existe. Tá bom? Você que está querendo ir para lá ou tirar sua cidadania para começar a entrar nesses mercados, é bom saber dessas coisas. Grande abraço, ótimas operações e uma excelente semana. Até mais. Tchau, tchau.